Jornalismo. Jornal Gente. Bandeirantes. 8h20, conforme anunciado agora há pouco, nós vamos conversar agora ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Cláudio Humberto, vou passar a bola aí para você, que marcou essa entrevista para a gente, a recepcionar o Procurador-Geral da República, aqui ao Jornal Gente, já emendar a primeira pergunta, Cláudio. Exatamente. Muito bem-vindo, doutor Augusto Aras, Procurador-Geral da República, um homem que tem promovido ali mudanças importantes no âmbito do Ministério Público da União, é um jurista respeitado, muito respeitado mesmo, mas acaba, como alguns dos seus antecessores, pagando o preço alto de ter que passar pela escolha e nomeação de presidentes da República. Mas ele tem mandato, continua no exercício do cargo, enfrenta inclusive um momento muito delicado agora, como quando pediu a inclusão do presidente que o nomeou, Jair Bolsonaro, entre os investigados nesses atos ocorridos no dia 8, né? Isso é claro que acaba não sendo entendido pelos apoiadores do ex-presidente, mas há deveres a serem cumpridos e o doutor Augusto Aras zela muito por isso. Quero dar as boas-vindas aqui ao Procurador-Geral da República e fazer a primeira pergunta é logo essa, viu, doutor Aras? Eu queria que o senhor explicasse aqui o que o levou a pedir a inclusão, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro entre os investigados pelos atos ocorridos no domingo, dia 8, muito embora ele estivesse tão distante, né, estivesse fora. Ele, inclusive, desde a derrota do segundo turno, que ele está ausente de qualquer discussão, etc. E, de repente, a PGR pede a inclusão do nome dele entre os investigados. O que é que o levou a fazer isso, doutor Aras? Bom dia. Bom dia, Sônia Blota, bom dia, Pedro Campos, bom dia a todos os seus assistentes e ouvintes de todo o país. Na verdade, como todos sabem da área jurídica especialmente, o inquérito judicial, ele se dirige à coleta de elementos probantes acerca de eventual conduta ilícita. O presidente Jair Bolsonaro, na nossa gestão, já havia respondido a 8 inquéritos requeridos pelo Procurador-Geral e mais aqueles inquéritos, os 10 inquéritos da CPI da Covid, todos eles no âmbito do Supremo Tribunal Federal, como nós de praxe fazemos. Nós encaminhamos todos esses inquéritos ao Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, respondendo à sua primeira pergunta, considerando que o movimento, pelo menos daquilo que é divulgado pela imprensa, é um movimento em favor de Bolsonaro e levando-se em conta que, em tese, seria ele o beneficiário dessas condutas que foram praticadas, ainda que, porventura, tenham sido a revelia de sua vontade, é importante investigar para saber se há participação ou não de Sua Excelência, o ex-presidente, no evento tão desastroso para a nossa democracia. Infelizmente, saímos sem perda de vidas, com prejuízos materiais que serão ressarcidos, e já estamos aqui hoje, inclusive, apresentando 40 denúncias, ou seja, 40 ações penais daqueles que foram presos, 32 no interior do Senado, e 8 restantes que nós coletamos de materiais informativos fora do Senado. Hoje, às 11 horas, receberemos o presidente Arthur Lira, da Câmara Federal, que trará as suas informações sobre os invasores presos no interior da Câmara Federal, e nós, até sexta-feira, teremos mais, talvez 40 ou 50, ou quiçá mais, pessoas com ações penais. Não se trata mais de inquéritos, claro, mas sim de ações penais para a responsabilidade dessas pessoas. Procurador, bom dia, é o Pedro Campos. Em relação ao presidente da República aí que nós estamos tratando, quais são os crimes que estão sendo investigados contra o ex-presidente Jair Bolsonaro?
de um modo geral, as denúncias e o próprio inquérito, porque precisa separar inquérito de denúncia. No inquérito, nós investigamos a possibilidade de autoria e materialidade. Quando nós partimos para o oferecimento da denúncia, que inaugura a ação penal, nós já temos fundados indícios de autoria e materialidade, ou seja, nós já temos o mínimo de elementos concretos para produzir uma ação penal perante o Estado exercer o ius puniendi. Dessa forma, em relação ao presidente Bolsonaro, o inquérito em si versará de um modo amplo sobre distintas atividades, desde aquelas que vão da incitação para atos que possam abolir violentamente o Estado Democrático de Direito, até aqueles que possam envolver um golpe de Estado. Mas o inquérito, certamente, é uma peça investigativa e que demanda ainda muito trabalho, diferentemente das 40 denúncias que apresentamos hoje, já com todos os elementos ao menos de um juízo inicial, preambular, acerca da autoria e materialidade dos denunciados. Doutor Aras, Sônia Blota aqui, um prazer tê-lo no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes. Pois é, a gente acompanhou aqui, fora, né, do país, da França, o mundo inteiro ficou chocado, né, com as imagens dos vândalos entrando, invadindo, né, um símbolo, né, dos três poderes do Brasil, né, um arranhão na nossa democracia. Com certeza, o senhor tem toda a razão. Os vândalos precisam responder de forma exemplar. Agora, o que eu pergunto para o senhor, que debates acontecem principalmente nas faculdades de Direito, é sobre o Supremo Tribunal Federal, que afastou o governador eleito em primeiro turno Ibanez, mandou prender Anderson Torres, mandou prender quem estava manifestando em frente aos QGs. Eu gostaria da visão do senhor das ações do Supremo Tribunal Federal, se tem seguido à risca o que manda a Constituição. É muito importante que a gente ouça o senhor, porque assim, debates, nas redes sociais principalmente, os debates estão muito inflamados. Ficam de um lado, do outro, vários argumentos, várias posições jurídicas, e a do senhor é muito importante para nós. Bom dia, Sônia. Na verdade, o Procurador-Geral, como chefe do Ministério Público, deve, de regra, se manifestar nos autos exatamente como cuja obrigação é a mesma dos membros do Poder Judiciário, segundo a lei orgânica da magistratura. Todavia, o que eu posso registrar neste momento é que a PGR requereu a instauração de inquérito para apurar a responsabilidade do governador Ibanez Rocha e do secretário Anderson Torres, ex-ministro da Justiça. Os demais atos de afastamento, atos de prisão e outras medidas cautelares foram atos de ofício do senhor ministro relator. E acerca disso, a PGR se manifestará oportunamente nos autos. Não irá aqui se manifestar nessa oportunidade. Quando os autos vierem aqui às nossas mãos, nós vamos analisar a existência ou não de elementos que possam fundamentar as medidas cautelares no contexto da ordem jurídica, constitucional e legal. A nossa posição aqui há 3 anos e 4 meses é de estrito cumprimento da Constituição e as leis. E isso, evidentemente, nós temos pagado um preço muito elevado, com interpretações muitas vezes maledicentes, outras até por ignorância, mas a verdade e o nosso sentimento é de que dormimos em paz todas as vezes que cumprimos com o nosso dever de respeito à lei maior, que é a Constituição Federal.
Doutor Aras, há muitas dúvidas sobre iniciativas adotadas por algumas autoridades, né? Fica parecendo mais das vezes que as autoridades agem, inclusive no âmbito do Ministério Público, para dar satisfação, atira primeiro para perguntar depois, né? Afastar um governador, por exemplo, como do Distrito Federal, que foi eleito pelo povo, né? Reeleito pelo povo, talvez tenha sido esse o principal pecado do governador Ibanez Rocha, não parece ao Ministério Público um ato de extrema violência institucional, inclusive, porque, afinal de contas, um processo como esse de afastamento tão grave, né, como o afastamento de um governador eleito pelo povo, tem que ser produto de uma investigação, de uma apuração de fato importante, etc. O Ministério Público, de alguma maneira, tende a agir também nessa direção? Eu tenho a informação de que o senhor já moveu ou já apresentou cerca de 50 ou mais de 50 representações contra o ministro presidente do TSE e do Supremo Tribunal Federal, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. E como a representação é ele quem recebe e que encaminha, simplesmente nenhuma delas foi levada para apreciação do Supremo Tribunal, do plenário, do Pleno do Supremo. Isso é verdade? Eu queria que o senhor explicasse essas relações sempre muito confusas para o leigo, né, entre o Ministério Público e também a Justiça, sobretudo do Supremo Tribunal Federal. Cláudio, nós não representamos contra o ministro. Não se trata disso. Nós oferecemos recursos. Nós recorremos de todas as decisões do eminente ministro e professor Alexandre de Moraes, quando nós discordamos. A Procuradoria-Geral da República e o órgão monocrático Procurador-Geral da República tem 16 atividades diferentes, as quais são delegadas a colegas da área penal do Supremo, colegas da área penal do STJ, colegas do Tribunal Superior Eleitoral, colegas que atuam no CNJ, e assim são muitos colegas que atuam em nome do PGR. E o que nós fazemos com os colegas da área penal é que todas as vezes que nós divergimos de uma decisão do ministro, nós recorremos ao pleno do tribunal. O ministro, nesses meses todos em que começaram essas confusões aí envolvendo a política brasileira, pelo que eu sei, não levou nenhum julgamento ainda ao plenário da Corte. Mas nós temos uma resolução nova também do dia 30 de dezembro da Corte, do plenário, que assegura que as decisões do ministro deverão ser levadas para o colegiado. Eu espero que em algum momento próximo, quando houver um melhor clima na sociedade brasileira, todos esses recursos venham a ser julgados e que o tribunal possa se manifestar sobre as nossas resignações, especialmente aquelas que dizem respeito às prerrogativas do Ministério Público Brasileiro, que emanam diretamente da Constituição, dos artigos 127, 128, 129 e 130 da Constituição Federal. Então, nossas prerrogativas são defendidas, e são defendidas porque não são nossas, no sentido do membro. São prerrogativas da instituição em defesa da sociedade, em defesa de cada cidadão. E é essa a verdade que é preciso ser esclarecida. Nós estamos entrevistando nesta manhã na Rádio Bandeirantes, com transmissão simultânea do canal Band News TV, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Um dos pontos que chamam a atenção durante essa investigação sobre todos esses episódios que nós estamos tratando aqui nessa entrevista, doutor Aras, é o decreto de estado de defesa que foi encontrado dentro da casa do ex-ministro da Justiça, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, que está preso no Distrito Federal depois de retornar dos Estados Unidos. Qual é a validade jurídica desse documento? O quanto isso pode implicar a situação do ex-ministro e ex-secretário que está preso até o momento na avaliação do senhor? Olha, o documento
não veio até hoje um conhecimento formal para o colega que atua na área criminal do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Procurador-Geral da República e seus delegatários não têm conhecimento formal destes autos e deste documento. Tudo que nós temos é aquilo que a imprensa divulga. Assim como este processo não veio até hoje aqui ao gabinete, outros tantos não vêm ao gabinete. E isso tem sido motivo também de muitos recursos e muitas petições dirigidas ao eminente relator. É por este motivo que nós temos dezenas e dezenas de recursos para a restauração das prerrogativas do Ministério Público, que atua para a defesa da sociedade, do Estado e, no particular, na defesa dos direitos e garantias fundamentais. Responder desta forma a pergunta se torna difícil, porque estaria apenas me manifestando sobre aquilo que eu tenho lido nos jornais e assistido na TV. E apenas de forma mais aberta. Todos os gabinetes de juízes, desembargadores, ministros, membros do Ministério Público recebem regularmente memoriais, documentos para análise das suas assessorias. Eu não sei o que aconteceu com esse documento, mas não o conhecendo para ter alguma ideia mais clara, eu não tenho como me manifestar. Não sei dizer que, por exemplo, todo e qualquer documento que é encaminhado aqui ao gabinete, primeiro passa por avaliação técnica e depois é levada aos canais competentes. Não sei se esse documento foi uma minuta que alguém do Ministério, se foi fora do Ministério, não sei se... Não tenho nenhuma noção da ideia do que aconteceu, quem elaborou ou quem quer que seja o seu responsável. Sei apenas que no dia que vier à Procuradoria-Geral da República, merecerá este documento, assim como todo o inquérito envolvendo o ex-ministro e ex-secretário do Distrito Federal, a avaliação técnica que este órgão constitucional autônomo tem o dever de proceder. Doutor Aras, o senhor citou bem as confusões da vida política brasileira, né, que todo mundo está assistindo. Do ponto de vista do senhor, o que está levando à radicalização de boa parte dos brasileiros? Não só o que a gente viu, né, no último dia 8, mas também em redes sociais e grupos de família, enfim, são sinais que a gente percebe já há algum tempo. Sônia, quem ocupa um cargo de topo da pirâmide do Estado, como Procurador-Geral da República, Ministro de Estado do Supremo, ou qualquer outro de tal natureza, é preciso sempre compreender esses fatos muito além do próprio direito. O direito, de regra, é instrumento de pacificação social. E o direito é integrativo, ou seja, existe per se, quando ele se dirige à proteção de direitos e garantias fundamentais. Nós temos um mundo conflagrado por um fenômeno novo, que é a polarização. Dizem estudos psiquiátricos e psicossociais, psicanalíticos, que a pior droga hoje existente são as mídias sociais que desinformam, gerando um fanatismo que remonta a fenômenos conhecidos da história, em vários momentos da história. Dessa forma, é preciso que nós entendamos a aplicação da Constituição e no contexto da vida social contemporânea, com todas as dificuldades que influenciam os brasileiros e brasileiras, para aplicação e interpretação correta ou adequada a essa relação contemporânea de uma sociedade de consumo que consome a própria imagem, consome a si mesmo que através de mídias sociais. E essa complexidade, a polarização que tomou conta do planeta em grandes nações e em pequenas nações. A polarização que tomou conta do Brasil.
precisa voltar a ser abordada. Inclusive, nós temos o nosso programa no Conselho Nacional do Ministério Público, programa nacional proposto por mim, que é o programa Respeito e Diversidade, em defesa contra o combate do ódio e em defesa da tolerância em todos os aspectos. Temos mais de uma centena de instituições trabalhando nesse sentido. Por último, lançamos, ano passado, o programa em defesa dos direitos das vítimas, sem embargo da ouvidoria da mulher. Tudo isso para efeito de superarmos essa sociedade polarizada que promove o discurso do ódio, a intolerância, e que nós invocamos nesse momento, especialmente, a necessidade de reconciliação nacional. É preciso que haja uma reconciliação nacional. Lembrando que compete ao sistema de justiça não ser o catalisador de mais conflitos, não ser o promotor de polarizações maiores ainda. Compete ao sistema de justiça promover a paz social. E isso se faz toda vez que se cumpre a Constituição e as leis, porque são dotadas de uma autoridade simbólica, de uma força normativa que mantém os indivíduos, cada um na sua faixa de atuação moral e legal para o atendimento do bem comum. Doutor Aras, há dois temas que eu gostaria que o senhor falasse, eu vou emendar essas duas perguntas numa só. Eu gostaria que o senhor primeiro explicasse para nós essa decisão que o senhor adotou e implementou de criação de uma polícia particular do Ministério Público Federal. Por que polícia do Ministério Público? Não é? O Ministério Público, tanto quanto o atual governo, não tem lá muita confiança nas forças de segurança regulares, etc., inclusive para a proteção eventual proteção de procuradores sob risco de segurança. Queria que o senhor explicasse isso e também gostaria que o senhor explicasse ou confirmasse uma informação que eu recebi de que há um aumento inédito da presença do Ministério Público Federal na proteção da Amazônia, que é uma coisa que as pessoas não sabem, não é? Ou pelo menos não são adequadamente informadas sobre isso. Queria que o senhor explicasse esses dois temas, por favor. Cláudio, em primeiro lugar, a polícia institucional do Ministério Público é a última das polícias institucionais criadas. Antes dela, foi criada a Polícia Judicial. Antes da Polícia Judicial já havia a Polícia do Senado e a Polícia da Câmara. Não se trata de polícia judiciária, não se trata de polícia da ordem pública, que são tarefas dirigidas às polícias civis estaduais e distrital e federal, e às PMs no campo dos estados. Então, nossas polícias institucionais do Ministério Público, do Conselho Nacional de Justiça, do Senado e da Câmara, se dirigem à proteção de membros e servidores e dos seus imóveis, dos prédios públicos, dos bens públicos dessas instituições. Nesse aspecto, a polícia institucional, que tem esses deveres já reconhecidos, inclusive a constitucionalidade da polícia do Senado já foi reconhecida há muito tempo pelo Supremo Tribunal Federal, tudo isso tem a ver com, primeiro, a não substituição da nossa polícia judiciária regular, civil ou federal, nem da polícia da ordem pública, que é a PM, que são as PMs. Segundo, nesse momento dessa quadra, e com aquilo que nós fizemos no ano passado na Amazônia, quando nós criamos um programa intitulado GeoRadar, e o GeoRadar é uma ferramenta eletrônica que em 10 segundos diz agora a vocês que nos escutam qual o local em que está havendo uma invasão na Amazônia, uma queimada na Amazônia. Em 10 segundos nós podemos lhe dizer com a nossa ferramenta GeoRadar se essa queimada ou invasão, ou enfim, uma trilha de uma organização criminosa que está sendo aberta, se isso é em terras indígenas ou em reservas naturais, ou se isso é em terras privadas, enfim. Nós temos uma análise que antigamente demorava de 5 a 6 meses. Hoje nós temos
essa rapidez, 10 segundos. E com essa ferramenta, nós investimos, aumentamos em maio de 22, para mais 30 ofícios de atuação de procuradores na Amazônia, inclusive 10 na Amazônia, 10 deles de forma exclusiva na defesa ambiental e das comunidades indígenas e tradicionais. Nós criamos 5 procuradorias militares novas, de Rondônia a Roraima. A par disso, nós estamos criando escritórios avançados do Ministério Público Federal para que as zonas de fronteira tenham representantes, servidores e que se comuniquem com agilidade com toda a instituição que tem atribuição para atuar na Amazônia. Levamos com a gestão do ministro Fábio Faria anterior o 5G para a Amazônia, contribuímos para a discussão do 5G na Amazônia, para a rapidez das comunicações. Enfim, compramos 6 embarcações que se encontram no sul do Pará, nos rios do Pará, para alcançar, para que os nossos servidores, nossos membros, possam se locomover pela via fluvial. E mais, já compramos e pagamos 2 aeronaves anfíbias no ano passado e temos a previsão deste ano de concluir a compra de mais 4 aeronaves, um avião anfíbio e mais 3 helicópteros pesados, para 16 lugares, para que em eventuais ações o Ministério Público possa aterrissar nas aldeias, nas comunidades ribeirinhas e locais de difícil acesso, para que o Ministério Público faça aquilo que nenhum antecessor nosso fez, nenhum colega antes fez, que é levar o Ministério Público Federal para a Amazônia e assim preservar o patrimônio. E assim nós podemos dizer, seja em português, seja na língua nativa, que o Brasil, a Amazônia tem dono, a Amazônia é dos brasileiros. Então eu espero que com essa iniciativa nossa, que não dependeu de aumento de orçamento nenhum, não dependeu de recursos estrangeiros, apenas a boa gestão dos recursos públicos da nossa gestão levaram ao investimento de 6 aeronaves, mais 5 ou 6 embarcações para a Amazônia, mais procuradores, mais servidores, mais 5G, mais aprimoramento, e eu creio que esse é o caminho necessário para que nós velemos por este grande trabalho. Mas, Cláudio, eu queria só concluir dizendo que na nossa gestão nós estamos buscando inverter a lógica do Ministério Público, que foi, no passado, antes da minha gestão, 70% ou 2/3 do Ministério Público Federal estavam todo ele localizado entre o sul de Minas e o Rio Grande do Sul. Há locais nesta faixa que tem um procurador a cada 40 quilômetros, enquanto o resto do Brasil corresponde a 70% do território nacional, envolvendo o Nordeste, o Norte, o Centro-Oeste, apenas tinha e detém ainda, porque estamos implementando a reestruturação e a reorganização, 30% do Ministério Público. Sabe o que é isso, Cláudio? Isso é a política do toma lá da cá. O jovem procurador não quer ir para Tabatinga, Cruzeiro do Sul, não quer ir para as zonas inóspitas de difícil acesso e provimento. Por isso é que uma das medidas que tomei foi mandar pagar as gratificações dessas pessoas para que elas tenham atrativos para continuar pelo menos por 2 ou 3 anos em cada região de difícil acesso e provimento, trabalhando em nome do povo brasileiro, que paga ao Ministério Público, aos seus membros, aos seus servidores, para bem cuidar do patrimônio nacional. Procurador Augusto Aras, por falar em patrimônio nacional, o senhor no começo da entrevista falou em 40 ações penais aí que foram oferecidas à Justiça por conta do que aconteceu em Brasília. O senhor tem certeza, o senhor tem a convicção de que a Justiça
tem caminhos para cobrar essa reparação do que foi depredado em Brasília dessas pessoas? Ou isso vai ficar como uma cobrança e não há instrumentos na nossa legislação para que, além, né, de pagar com o rigor da legislação pelos atos praticados, esses vândalos também possam devolver esse patrimônio destruído para a nação brasileira? No ambiente, caro Pedro, no ambiente da própria ação penal movida, nós requeremos medidas cautelares, inclusive a apreensão de bens, bens que montem até o valor total dos danos causados às casas, às sedes dos poderes. E, de certa forma, essas cautelares envolvem também dano moral coletivo, ou seja, a par do dano concreto que foi contabilizado no Senado em torno de 3.600.000, na Câmara 3.039.000 e fora o Judiciário Planalto, ou seja, fora o dano concretamente apurável, nós também estamos pedindo a condenação em danos coletivos, que são aqueles danos que não dependem de uma correlação entre o bem material lesado e a ação ilícita. Mas só a ação ilícita, por si só, atenta contra os valores e princípios protegidos em lei. Então, dessa forma, com a ação penal, nós temos também medidas cautelares de prisões preventivas, provas periciais e também a apreensão de bens e busca e apreensão necessárias para garantir que o patrimônio público não seja somente reparado, mas também que o dano moral coletivo seja uma pena, além da pena restritiva de liberdade, também uma pena material para aqueles que financiaram, para aqueles que participaram ativamente de um movimento que atenta contra a democracia. Nós estamos conversando ao vivo com o Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, ao vivo no Jornal Gente, com transmissão simultânea com a Band News TV, aqui direto pela Rádio Bandeirantes também. Doutor Aras, continuando na pergunta do Pedro, eu gostaria de saber se a apuração dos crimes realizados nessas invasões, se vai ser uma apuração rápida, como a situação exige, ou se pode tornar um processo jurídico mais demorado. Bom, como eu disse no início, nós dividimos o trabalho, evidentemente, entre inquéritos e ações penais. As ações penais, por si só, já podem conduzir à eventual condenação se ficar provada a culpa dos denunciados. Agora, os inquéritos, esses demandarão mais tempo, porque a polícia precisará buscar indícios de autoria, a parte da materialidade está, de certa forma, demonstrada amplamente. Então, para as ações penais, o andamento depende do fluxo, do rito, do procedimento no Poder Judiciário. Do inquérito vai depender também do Ministério Público, mas muito mais da Polícia e do Judiciário que supervisiona este inquérito. Dessa forma, nós estamos trabalhando para que as coisas aconteçam, lembrando que nós temos hoje 1.200 pessoas que estão presas, e essas 1.200 pessoas estão sendo triadas para efeito de saber se elas podem, a depender da participação delas. Essas 1.200 pessoas são aquelas que estavam em frente aos quartéis, não são aquelas que foram encontradas e presas da esplanada dos ministérios, menos ainda dentro das sedes dos poderes que foram depredados. Então, nós estamos em várias frentes de trabalho, com a permanente preocupação em cumprir a Constituição e as leis e o devido processo legal, de maneira que inquéritos já foram requisitados. Ações penais hoje tem essas 40, provavelmente hoje teremos mais elementos trazidos pelo presidente Lira em relação à Câmara Federal, que gerará provavelmente novas ações penais e inquéritos,
E em relação a essas 1.200 pessoas, que muitas vezes são constituídas de senhoras que integram grupos de oração e que, segundo uma entrevista dada ontem, uma conselheira da OAB do Distrito Federal, não apresentam sinais de compreensão dos fatos, nós teremos que sentar para discutir isso com o Poder Judiciário, com a polícia, com a OAB, enfim. Temos que discutir isso com o GDF, porque o sistema carcerário do Distrito Federal está, digamos assim, sobrecarregado com 1.200 prisões de pessoas que, de regra, estavam em frente a um quartel sem lesar o patrimônio público, ao menos de forma direta, mas, mesmo assim, em tese, cometendo algum ilícito passível de punição. Doutor Aras, foram abertos inquéritos, inclusive no âmbito do Ministério Público Federal, Polícia Federal, etc., contra autoridades, muitas delas acusadas de omissão ou até de haver estimulado a invasão que a gente viu, né? Mas assim, eu queria saber do senhor o seguinte: e quanto ao ministro da Justiça, Flávio Dino, ele é acusado de ter tomado conhecimento com pelo menos 2 dias de antecedência de que havia o risco daquelas depredações, né, daquele badernaço, do vandalismo, etc., e não consta que ele tenha tomado as medidas adequadas. Inclusive, um senador da República, Marcos Duval, pede a prisão dele, né? Pede que ele seja preso tanto quanto foram presos o ex-ministro da Justiça e também o ex-secretário de Segurança, o comandante da Polícia Militar foi até ferido na defesa do prédio do Supremo Tribunal Federal. Tem fotos dele sangrando. O comandante da PM se envolveu pessoalmente na tentativa de proteção do Supremo e, no entanto, acabou preso na da Justiça. O Ministério Público pretende, de alguma maneira, abrir um procedimento investigativo contra ele? Cláudio, nós não recebemos ainda o protocolo, nós não protocolamos ainda, não temos conhecimento formal ainda da representação do senador Marcos Duval contra o ministro da Justiça. Tão logo essa representação com os elementos comprobatórios de que Sua Excelência recebeu, foi avisado tempestivamente da possível ocorrência dos distúrbios que causaram a destruição e invasão das sedes, dos poderes e mesmo em toda a esplanada, nós avaliaremos a ocorrência ou não de crimes cometidos eventualmente por Sua Excelência e adotaremos as providências que adotamos no governo anterior. No governo anterior, nós abrimos inquérito contra 8 ministros de Estado, e muitos deles foram obrigados a pedir demissão em razão desses inquéritos. Nossa conduta é absolutamente constitucional e legal, sem tergiversar. Nós não somos justiceiros, nós integramos um sistema de justiça cuja missão é a pacificação social, é a busca pela solução dos conflitos e não pela multiplicação dos conflitos. Nós não somos chefes de Estado, nem de governo, para propor medidas de pacificação entre nações, mas sim para solucionar preventivamente ou mesmo repressivamente os conflitos em tese passíveis de ocorrência. Dessa forma, nós temos que compreender que a tripartição dos poderes, especialmente o sistema de justiça, que está no entorno do Poder Judiciário, como os órgãos constitucionais autônomos, que é o Ministério Público, os Tribunais de Contas, entre outros, e a Polícia Judiciária, que nos auxilia nas investigações, a buscar sempre a pacificação social, seja preventivamente, seja repressivamente. Não nos cabe aqui fazer gestão de governo de Estado que tem chefe próprio, poder próprio, e a quem compete velar pelos sagrados interesses do plano, cada um dos seus poderes, executivo e legislativo.
Procurador-Geral da República, Augusto Aras, conversou conosco numa entrevista longa aqui no Jornal da Bandeirantes, gente, mas para explicar essas últimas ações, principalmente tomadas pela Procuradoria em relação aos atos que aconteceram na semana passada de vandalismo em Brasília. Doutor Aras, muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima oportunidade aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigado, Pedro Campos, obrigado, Sônia Blota, obrigado, Cláudio Humberto, obrigado à Rede Band, a de FM aqui, que tem toda essa credibilidade nacional. Obrigado à família Band, que sempre tem feito o melhor jornalismo brasileiro, juntamente com algumas outras emissoras, buscando sempre a verdade, não se deixando levar pelo clima das mídias sociais, que corresponde ao maior risco para a sociedade brasileira, com a polarização permanente, criando fanatismos e outras doenças psicossociais, cujos remédios não se encontram nas farmácias, mas somente na educação, na boa e no bom jornalismo que os senhores e as senhoras promovem para todo o Brasil. Muito obrigado a todos. Uma boa semana. Muito obrigado, doutor Aras. Rede Bandeirantes de Rádio.